alunos da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 5, objeto de conhecimento, funcionamento e utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação, TICT, nos diversos campos e contextos. Detalhamento, as tecnologias digitais da informação e comunicação nos diversos campos e âmbitos globais que envolvem as produções artísticas. E vamos dar início a esta aula. Então, iniciamos nossa aula aqui em frente a esse outdoor digital com o tema da nossa aula, que é o seguinte: as tecnologias digitais da informação e comunicação nos diversos campos e âmbitos globais que envolvem as produções artísticas. Como vocês podem perceber, a tecnologia ela está no nosso cotidiano. Quando andamos pelas grandes cidades, nas ruas, nos deparamos com esses outdoors digitais. Então, as tecnologias digitais da informação e comunicação estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, transformando a forma como nos comunicamos, aprendemos e interagimos com o mundo. Compreender seus princípios e funcionalidades é fundamental para utilizá-las de forma ética, criativa, responsável e adequada, especialmente quando aplicadas às práticas de linguagem em diferentes contextos sociais, educacionais e profissionais. As tecnologias digitais da informação e comunicação têm revolucionado o mundo artístico, expandindo fronteiras e redefinindo a maneira como as obras são criadas, distribuídas e apreciadas. Esses avanços conectam artistas e públicos em uma escala global, promovendo intercâmbios culturais e democratizando o acesso à arte. Então, hoje em dia, as pessoas têm mais facilidade para ter acesso às obras de arte, visto que algumas pessoas não têm oportunidade de entrar numa galeria de arte, de entrar num museu e apreciar grandes obras de artistas consagrados. Elas podem, através da tecnologia, conhecer essas obras de arte através dos museus virtuais, através das plataformas como o YouTube, Instagram. Então, nós podemos apreciar essas obras de artistas consagrados. Vamos agora conceituar o que vem ser o TICT. São tecnologias digitais da informação e comunicação. Trata-se de um conjunto de ferramentas e recursos tecnológicos que permitem transmitir, processar e armazenar informações de forma eficiente. Essas tecnologias incluem dispositivos como computadores, tablets, lousas digitais e plataformas de aprendizado online. Então, hoje, tudo que você quiser aprender, você pode entrar numa plataforma e ter um conhecimento maior de qualquer assunto que você queira estudar. Elas possibilitam, essas plataformas, não apenas o acesso à informação em tempo real, mas também a produção e disseminação de conteúdos em diferentes formatos, ou seja, texto, imagem, áudio e vídeo. Então, qualquer assunto que você queira saber de melhor, você pode entrar nessas plataformas e, através de texto, de livros, de imagem,
áudio e vídeo, como YouTube, você poderá ter um conhecimento maior. Mas, para isso, você tem que ser responsável a utilizar essas tecnologias. Ou seja, significa compreender o impacto das mensagens veiculadas nos ambientes digitais. Usar a linguagem de forma adequada a cada situação comunicativa e refletir sobre as consequências das ações online. Ou seja, ao integrar tecnologia, ética, criatividade e responsabilidade, é possível fortalecer a cidadania digital, promover a inclusão e enriquecer os processos de ensino, aprendizagem e de comunicação em geral. Vamos falar agora sobre o uso ético dessas tecnologias. Então, isso envolve respeitar os direitos autorais, evitar a disseminação de informações falsas, preservar a privacidade dos indivíduos e promover o diálogo respeitoso. Ora, qualquer imagem da internet, das plataformas como YouTube, tudo isso tem direitos autorais. Então, você não pode pegar uma imagem ou até uma imagem de uma pessoa conhecida ou desconhecida e divulgar na internet, porque isso tem que ter direitos autorais, ou seja, a autorização dessa pessoa ou então de uma obra de arte. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, você tem que preservar, principalmente, a privacidade dos indivíduos e promover o diálogo respeitoso. Ou seja, você não pode divulgar a foto de pessoas e falar algo que seja desrespeitoso, porque a internet, hoje em dia, tem leis severas, certo? Então, você também pode ser criativa na internet, ou seja, a criatividade, por sua vez, se expressa na capacidade de explorar os recursos digitais para criar conteúdos inovadores, engajadores e relevantes para o público-alvo, valorizando a diversidade de vozes e perspectivas. Então, você pode ser criativo, você pode usando essas ferramentas com consciência crítica, é essencial para garantir uma comunicação eficaz e responsável. Então, você pode criar uma obra de arte através de releituras de outras obras de artistas famosos, só que você tem que criar dentro do seu contexto. Por exemplo, você pode fazer até uma crítica, você que vive assim, próximo aos rios, por exemplo, uma área devastada pela queimada. Então, através disso, você pode fazer uma obra, ou uma pintura, um texto, qualquer outra crítica e observar, ver outros atores. Por exemplo, a Guernica fazia uma crítica à guerra. Então, através dessas informações que você pode verificar na internet, você também pode ser criativo, tanto em texto, quanto em vídeo, e também quanto fotografias. Então, no campo das artes visuais, as tecnologias TICs possibilitam a criação de obras digitais, como fotografias editadas, ilustrações geradas por inteligência artificial e modelagem em 3D, como eu já falei para vocês. Então, você pode ter uma fotografia editada. Muitas vezes as pessoas viajam e tiram uma fotografia, por exemplo, num local turístico onde tem muitas pessoas. Então, hoje em dia, com a tecnologia, ela pode editar, ela pode apagar essas pessoas e ficar só ela numa paisagem linda, certo? Então, essas ferramentas, elas têm muitas possibilidades de criação. Então, ferramentas como softwares de design e realidade virtual permite que artistas explorem novos meios e criem experiências interativas
transformando a relação do público com a arte. Então, logo no início da nossa aula, nós mostramos um outdoor, certo? Um outdoor digital. E nas grandes cidades, por exemplo, Nova York, na China, no Japão, nós temos outdoor em 3D. A gente vai demonstrar aqui para vocês como é que é esses outdoors. Então, vocês estão vendo aqui ao meu lado. Então, as grandes cidades, eles utilizam esses outdoor em 3D. Então, grandes empresas divulgam seus produtos através dessa tecnologia. Aqui nós temos a minha imagem de uma obra de arte, O Grito de Edvard Munch, ou seja, uma obra expressionista. Então, esses outdoors, eles são painéis de publicidade externa que utilizam telas digitais em LEDs, em vez de cartazes impressos. Permite exibir conteúdos dinâmicos com vídeos, animação e gráficos em movimento, como vocês viram aqui, tornando a publicidade mais dinâmica e atraente. Esta tecnologia oferece flexibilidade, precisão e facilidade de mensuração de resultados, sendo uma evolução de outdoor tradicional. Então, as grandes empresas, elas estão utilizando esses outdoor digital. Então, essa tecnologia está cada vez mais no nosso cotidiano. Vamos falar agora sobre arte digital, que é um trabalho artístico que usa tecnologia digital como parte do processo criativo ou de apresentação. Também pode se referir à arte computacional que usa e interage com mídia digital. A arte digital inclui peças armazenadas em mídias físicas, como pinturas digitais, bem como galerias em sites. Vamos mostrar agora para vocês, aqui vocês podem aproximar o celular de vocês nesse museu virtual que é o Google Art. Então, aí vocês podem visitar esse museu e conhecer todo tipo de arte que vocês pretendem. Então, todos os gêneros artísticos estão nesse museu. Então, o que é um museu virtual? São ambientes online que simulam a experiência de visitar um museu físico, geralmente através de imagens, vídeos, ambientes interativos. Eles permitem que o público explore acervos, aprenda sobre arte e cultura e até mesmo interaja com objetos de forma virtual. Então, você que nunca entrou no museu, você vai ter oportunidade de entrar no museu virtual e conhecer qualquer obra de arte e artista famoso do mundo inteiro. Então, as tecnologias, elas possibilitam novos formatos de arte, como realidade virtual e aumentada na criação artística, inteligência artificial como ferramenta criativa. Vamos falar agora sobre realidade virtual. É uma tecnologia que cria um ambiente simulado, permitindo que os usuários interajam com ele como se estivessem realmente presentes. Isso é feito por meio de dispositivos como óculos de realidade virtual e fones de ouvido, que enganam os sentidos visuais e auditivos para proporcionar uma experiência imersiva. Ela é amplamente utilizada em áreas como entretenimento, educação, treinamento profissional e até mesmo na saúde, oferecendo novas formas de aprendizado e interação. Por exemplo, em jogos, a realidade virtual transporta os jogadores para mundos virtuais, onde podem explorar e interagir com o ambiente a seu redor. Vamos mostrar para vocês um óculos de realidade virtual. Então, através desse óculos virtual, você pode vivenciar, certo? Ao usá-lo, você poderá escalar montanhas ou explorar uma galáxia distante. Tudo aparece tão real que você pode interagir com os objetos, movimentar-se pelo espaço e até jogar com amigos no mesmo ambiente virtual. Então, hoje, existem muitos jogos virtuais em que pessoas do mundo inteiro elas podem se conectar ali
interagindo através desses jogos virtuais. Outro exemplo prático é no campo educacional. Estudantes de medicina podem usar a realidade virtual para simular cirurgias em um ambiente seguro e controlado. Isso ajuda no treinamento sem colocar pacientes reais em risco. Vamos falar agora sobre inteligência artificial, a IA, que é uma tecnologia que auxilia na produção de conteúdos artísticos inovadores, como textos, imagens, vídeos e músicas. Ela funciona como um parceiro criativo, oferecendo sugestões, gerando ideias e até criando obras complexas com base em comandos fornecidos pelos usuários. Por exemplo, ferramenta de IA pode ajudar escritores a desenvolver enredos, artistas a criar ilustrações únicas e cineastas a produzir efeitos visuais impressionantes. Além disso, a IA pode acelerar processos criativos, permitindo que profissionais explorem novas possibilidades, experimente com estilos e formatos que antes seriam difíceis ou demorados de alcançar. Embora a IA seja poderosa, a criatividade humana continua essencial para dar significado, emoções e contextos às criações. A combinação entre a imaginação humana e as capacidades da IA tem transformado o panorama criativo, abrindo portas para novas formas de expressão artística. Vamos agora falar sobre o ChatGPT, que é uma tecnologia de processamento de linguagem natural desenvolvida pela OpenAI. Isso significa que o usuário pode conversar com a inteligência artificial via chat, extraindo textos inéditos e elaborados de forma lógica e bastante coerente. Obras de arte altamente computacionais, apresentadas por meio de mídias digitais e que se envolve explicitamente com tecnologia digital, são categorizadas como arte feita para mídias digitais. Isso difere da arte que utiliza ferramentas digitais, que incorporam tecnologia digital no processo de criação, mas podem existir fora do mundo digital. Vamos agora mostrar alguns artistas que trabalham com arte digital. Aqui nós temos Mike Wickman, artista digital, designer gráfico e animador americano. Ele é um dos artistas digitais mais conhecidos e famosos por suas obras de arte surrealistas e intricadas. É mais conhecido como Beeple. É famoso por sua obra digital Everyday the 45 Days e por ser um pioneiro na venda de NFTs. NFTs significa totem não fungível em português. É um tipo de ativo digital que representa a propriedade de um objeto único, como uma obra de arte digital, música, vídeo ou até mesmo um post de rede social. Diferentemente de criptomoedas como o Bitcoin, que são intercambiáveis, cada NFT é único e não pode ser substituído por outro. A propriedade de um NFT é registrada em um blockchain, um livro-razão digital, público e imutável que garante a autenticidade e a propriedade do ativo. Então, nós vamos mostrar através de um QR Code essa obra de Everyday the 45 Days. Então, essa obra ela é uma coleção de desenhos e animações feitas durante 5.000 dias consecutivos. Ela é composta por uma colagem de 5.000 imagens digitais que ele produziu diariamente ao longo de 13 anos, começando em 1º de maio de 2027. A obra foi vendida como NFT, totem não fungível, pela casa de leilões Christie's em 2021, alcançando valor recorde de 69,3 milhões, tornando-se uma das obras digitais mais caras da história. A colagem apresenta uma variedade de
temas incluindo críticas sociais, reflexões sobre tecnologia e política e elementos da cultura pop. As imagens, elas não estão organizadas cronologicamente, mas seguem padrões estéticos e temáticos que criam uma narrativa visual única. A obra também destaca o uso de blockchain para autenticação e propriedade, marcando um momento importante para a arte digital. Coloca Mike Wickman, o nome real de Beeple, entre os 3 artistas mais caros do mundo em vida, em todos os suportes. Vamos falar agora sobre ética das artes e NFTs. As ampliações éticas da arte em totens não fungíveis são amplas e complexas. Aqui estão algumas das principais questões. Impacto ambiental. As tecnologias blockchain usadas para criar, autenticar NFTs consomem uma quantidade significativa de energia, contribuindo para emissões de carbono. Isso levanta preocupações sobre a sustentabilidade ambiental desse mercado. Autenticidade e propriedade. Embora os NFTs garantam a propriedade digital, há debate sobre o que realmente significa possuir uma obra de arte digital. A obra em si pode ser amplamente acessível online, enquanto o NFT apenas autentica a propriedade. Aqui nós temos o Mario Klingemann, que é um artista alemão que explora inteligência artificial e aprendizado de máquina para criar arte. Suas obras desafiam as ideias tradicionais de autoria e criatividade. Ele é considerado um pioneiro no uso de aprendizado de computador nas artes. Vamos mostrar uma obra dele. Está aqui, ó, Mario Klingemann. Então, como vocês podem observar, essa obra é puramente digital. Seus trabalhos examinam criatividade, cultura e percepção por meio do aprendizado de máquina e inteligência artificial. Vamos mostrar uma outra obra de arte digital. Aqui nós temos uma pintura de Edmund de Bellamy. Então, Edmund de Bellamy é uma pintura de retrato de rede adversária generativa construída em 2018 pelo coletivo de arte Óbvios com sede em Paris. Impresso em tela, o trabalho pertence a uma série de imagens generativas chamadas La Femme de Bellamy. O nome Bellamy é uma homenagem a um inventor francês que significa bom amigo. Alcançou notoriedade generalizada depois da Christie's anunciou sua intenção de leiloar a peça como a primeira obra de arte criada usando inteligência artificial a ser apresentada em um leilão de Christie's. Ele superou uma estimativa pré-leilão, o que avalia entre 7 mil e 10 mil dólares, sendo vendido por 432.500 dólares. Vamos agora mostrar uma outra obra de arte. Aqui nós temos outra obra de Stepan Ryabchenko, artista ucraniano que trabalha com instalações de vídeo e impressões monumentais, explora a interseção entre o mundo real e o virtual. Stepan Ryabchenko é um proeminente artista de mídia ucraniano e curador-chefe do Art Laboratory. Ele experimenta consistentemente várias formas de arte e tecnologia, com ênfase especial em tecnologia inovadora. Sua prática reflete a estreita ligação entre arte e ciência, uma relação que se estreitou com os rápidos avanços tecnológicos das últimas décadas. Ele usa uma ampla gama de software de computador e tecnologia digital para criar impressões digitais em grande escala, animações, culturas, instalações de luz, vídeos que representam seu próprio universo digital, povoado por personagens fictícios, formas surreais de plantas e animais e visualizações de vídeos de computador. Sua linguagem visual futurista que se move entre formas abstratas e figurativas, explora sobre relação com espaços virtuais e o ambiente
natural. Vamos agora falar sobre um outro artista, Daniel Garcia Andújar, que é um artista espanhol, multimídia, ativista e teórico que navega pelas dicotomias entre os reinos físicos e virtual, a cidade e as redes digitais, esmiuçando as desigualdades que emergem das negociações sociais e hegemônicas em curso. Suas obras incorporam reflexões sobre a organização do conhecimento e examinam criticamente a divisão criada pelo uso extensivo da internet e das tecnologias da informação, destacando a desconexão entre os usuários e o mundo digital. Por meio de sua produção artística diversificada, Garcia explora como as ferramentas digitais transformam as experiências cotidianas, empregando ironia e tática de mídia de massa para desafiar a suposta democratização da informação e destacar as crescentes desigualdades decorrentes da tecnologia usada na sociedade moderna. Vamos falar agora sobre produções artísticas no Brasil. As tecnologias digitais da informação e comunicação têm transformado profundamente as produções artísticas no Brasil, permitindo novas formas de criação, compartilhamento e consumo cultural. Essas tecnologias não apenas ampliam as possibilidades criativas dos artistas brasileiros, mas também democratizam o acesso às artes, conectam o público e expressões culturais de diferentes regiões. No mundo das artes visuais, criadores têm utilizado realidade aumentada e inteligência artificial para desenvolver trabalhos imersivos que exploram temas contemporâneos. Festivais online e exposições virtuais se tornaram espaços essenciais para artistas compartilharem suas obras durante período de isolamento social, ampliando a visibilidade de suas produções. Essas tecnologias não apenas reinventam a arte, mas também aproximam diferentes culturas e ajudam a fortalecer a identidade artística brasileira no cenário global. É um espaço onde tradição e inovação podem coexistir harmoniosamente. Polêmicas envolvendo IA criando arte. A Netflix lançou um curta-anime em fevereiro de 2023, alegando escassez de mão de obra de animes, em que toda a construção de planos de fundo foi feita utilizando inteligência artificial. Posteriormente, humanos validaram as artes feitas pela IA. A Netflix foi muito criticada pelo fato de a ferramenta ser usada nas artes presentes da internet e de outros animadores para desenvolver o que foi visto no curta. Há também um grande questionamento, especialmente no Japão, pela pouca valorização de quem trabalha na produção de anime, ou seja, não há escassez, mas sim a falta de uma valorização adequada desses profissionais. Inclusive, a atual greve de roteiristas e artistas que ocorre desde maio de 2023 exemplifica bem o problema, pois ela trata principalmente do valor baixo pago por plataforma de streaming. Obras de arte criada por IA vence feira de arte nos Estados Unidos. Johnson Allen usou uma IA para criar uma obra vencedora do concurso, a Teatro de Ópera Espacial, na Feira de Arte de Colorado, na categoria Artistas Digitais Emergentes. Seria um evento sem grande interesse internacional. Portanto, este fato foi bastante preocupante, ou seja, o vencedor. Johnson, após vencer o concurso, falou algumas palavras bem duras ao New York Times. A arte está morta, cara. Acabou. A inteligência artificial ganhou. Os humanos perderam. É importante dizer que, mesmo com essas palavras, ele achou que não violou nenhuma regra, não tirou vantagem do uso e ainda alegou que treinou a inteligência artificial por mais de 2 semanas.
IA criando arte é bom ou ruim? A resposta é bastante complexa, pois as situações apresentadas nos trazem uma imagem bastante negativa sobre a forma como a inteligência artificial está interferindo na arte. Talvez o principal motivo hoje esteja no fato de que toda IA criando arte o faz usando um extenso banco de dados de obras reais. Pode-se discutir que artista também se baseia ou inspiram em outros. Entretanto, neste caso, não apenas referências, e mesmo com similaridades, você terá um traço original também presente ali. Por outro lado, a IA não tem esse processo, ela simplesmente replica, traz algo impessoal. Isso faz com que se perca a principal parte das obras, o sentimento que está ali presente em cada traço desenhado pelo autor. E assim terminamos esta aula.